e vamos falar sobre a pandemia, vacinas, enfim, todas as dúvidas que nós temos em relação ao combate ao coronavírus. Estamos em contato com Alexandre Naime, que é chefe de infectologia da Unesp. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos da Jovem Pan News. Bem, vamos começar falando das grandes dúvidas que nós temos, não é? O Ministério da Saúde sinalizou com uma certa normalização do fornecimento do Coronavac, foi a mesma informação dada pelo Instituto Butantan, mas o Brasil está na dependência ainda da chegada de insumos, está na dependência do fluxo dessa chegada para poder manter todo o cronograma de vacinação, e fica a dúvida para quem não está conseguindo ter a segunda dose da vacina dentro do prazo, qual seria a sua recomendação, como é que o senhor avalia todo esse processo? Denise, infelizmente, esse problema que houve em relação a uma dotação correta de segunda dose, a gente tem relatos em muitos lugares do Brasil de que não existe, então, os insumos para a realização de segunda dose, é uma questão técnica muito complexa. E eu vou explicar por quê. Os estudos que permitiram o registro da Coronavac, eles tiveram lá um intervalo, aliás, ótimo, entre 21 a 28 dias. Não se conhece os resultados se eu fizer uma segunda dose por um período ampliado, por exemplo, 5, 6 semanas. Então, vai depender muito da orientação de cada comitê gestor local em relação à vacinação. Nós já tivemos sinalização por parte do Instituto Butantan, que talvez alguns dias ou uma semana de atraso não traga muita diferença, mas é importante lembrar que isso é uma quebra de protocolo, é uma inconformidade do que foi registrado na Anvisa. Ou seja, não há como garantir a eficácia se tiver esses atrasos. É lógico que estudos nesse sentido estão sendo feitos, mas realmente fica o desapontamento geral de nós profissionais de saúde em relação a um esquema de vacinação que cumpra aquele período que foi determinado em bula. Aí até houve mudança na recomendação para que se guarde a segunda dose da vacina, que é exatamente o contrário. O Ministério da Saúde antes trabalhava com a perspectiva de chegada de uma quantidade maior do imunizante, né, e determinou que houvesse ampliação da vacinação do número de pessoas, contando que depois a segunda dose estaria garantida, né? Inclusive eu lembro que foi uma entrevista que nós fizemos, nós dois juntos, né, falando justamente sobre isso, né? E o comentário, acho que essa entrevista foi em fevereiro, que seria temerário não guardar a segunda dose, porque justamente não há garantia que você tenha um ingrediente farmacológico ativo, que você tenha produção. Você precisa que aquela segunda dose esteja reservada, porque não há garantia também de que, se você atrasar 1, 2 semanas, né, pelo menos os estudos ainda não mostram isso, a eficácia seja a mesma. Portanto, agora, depois com um atraso lamentável, o Ministério da Saúde volta atrás, coisa que a gente já havia nós dois conversado lá em fevereiro, de que o mais correto, o mais seguro, seria deixar a segunda dose estocada para quem fez a primeira. Bom, é torcer para que agora chegue mesmo imunizantes na dose, na quantidade esperada e haja esse fluxo de vacina. Agora, houve uma certa frustração também pelo posicionamento da Anvisa em relação ao Sputnik V. E aí eu queria saber, aí, do ponto de vista da comunidade científica, como é que foi vista essa decisão, porque a Sputnik V está sendo aplicada já em vários países. Na verdade, Denise, isso foi uma discussão que nós da comunidade científica, né, e quando a gente fala de comunidade científica, nós participamos de várias entidades, né, a Associação Médica Brasileira, a Sociedade Brasileira de Infectologia, tem um grupo muito forte chamado Unidos pela Saúde Brasil, e analisando essa situação, a Anvisa foi bastante correta do ponto de vista técnico. Veja bem, todos nós queremos o maior número de vacinas possível, e aparentemente a Sputnik V é uma boa vacina. Só que realmente, quando você analisa a fundo o documento que foi enviado, existe uma inconformidade, existe um tipo de estrutura dentro da composição daquela vacina que estava fora do padrão que os próprios russos haviam enviado. Nenhuma agência regulatória das 5 maiores do mundo, incluindo aí, por exemplo, o FDA americano e o EMEA,
que é a Anvisa da Europa, né? O FDA é a Anvisa dos Estados Unidos, aprovou essa vacina. Então, não que a Anvisa seja contra a Sputnik, muito menos a comunidade científica brasileira. É preciso adequar essa documentação para que o imunizante seja feito, né, seja disponibilizado com as regras que os próprios fabricantes do Instituto Gamaleya colocaram. Existe sim uma inconformidade, outras agências regulatórias no mundo não tinham se atentado a essa inconformidade, e é muito bom que a Anvisa esteja atenta a isso. De certa forma, até alentador que nós entendamos que a Anvisa está bastante atenta a esses detalhes e que o Instituto Gamaleya, que tem uma ampla tradição e que já publicou os estudos da Sputnik V em revistas importantes, corrija essa inconformidade e, se estiver tudo ok, a Anvisa não vai ter problemas em dar o aval para que a vacina seja feita no Brasil. Vamos lembrar que de início a Sputnik V teve autorização para aplicação na Rússia, sem qualquer publicação científica, sem divulgação de dados maiores, sem concluir a testagem que é recomendada para as vacinas, não é? E eles aplicaram, né? E eu lembro que houve uma desconfiança muito grande também da comunidade científica em relação a isso. Depois outros países acabaram aprovando, houve conclusão dessa testagem, mas aí está colocada uma situação, então houve esse entendimento por parte da comunidade científica, porque se criou aquela narrativa de que pode ser uma decisão política por causa de interferência, inclusive dos Estados Unidos contra a Rússia. Aí houve uma reação também do governo da Rússia com relação à posição da Anvisa. Não é uma questão política. Não é uma questão política. Eu não queria entrar em detalhes porque é muito técnico, mas no relatório que foi enviado pelos russos, existe lá um tipo de estrutura viral que não é para se replicar, não é para se reproduzir. A vacina russa usa mais ou menos a mesma tecnologia da vacina da Oxford AstraZeneca, é um adenovírus, e no próprio relatório que eles mandaram tinha lá um vírus replicante, uma cepa de vírus, vamos dizer assim, replicante, que não era para existir. Isso é uma inconformidade, porque é uma vacina de adenovírus não replicante, né? Então isso precisa ser corrigido. A gente acredita que, voltando essa documentação para a Rússia, eles arrumando isso é de praxe, né? Por exemplo, com a Butanvac, tanto a Anvisa, não para comercialização, mas para registro do estudo, pediu que o Instituto Butantan fizesse algumas explicações. Isso é muito comum para aceitação de regulação. O que nos parece é que, como a Rússia não tem um histórico de aprovação de medicações no mercado internacional, então talvez eles não tenham esse rigor em relação a já ter todo o modus operandi, né, como as grandes indústrias têm, como o Instituto Butantan, a Oxford AstraZeneca, a Pfizer. Eles estão acostumados à submissão de protocolos para a Anvisa, para o FDA, para a EMEA, e que são bastante rigorosos e tem que ser, né, porque se trata, na verdade, da nossa saúde. Quando se libera uma medicação para uso num país, você está falando aí de milhões de pessoas que vão receber aquela medicação, aquela vacina, e isso tem que ser realmente bastante sério. Agora, doutor Alexandre Naime, o senhor citou a Butanvac, e foi anunciado hoje o início da produção mesmo da vacina, e ela não está em fase de testagem ainda. Isso é uma aposta por segurança quanto à eficácia que ela possa ter como imunizante, e não apenas isso, pelas condições que ela vai atender todas as especificações? Na verdade, a produção vem no sentido de já deixar pronto o estoque para que seja realizada o estudo, né? Lembrar que a Butanvac vai começar o estudo de fase 3, né? Coisa que a Coronavac já acabou, coisa que a Oxford AstraZeneca já acabou. Essas vacinas, por exemplo, a Coronavac e a Oxford AstraZeneca, estão entrando nos estudos de fase 4, né? É até uma notícia interessante para fazer essa comparação. Nós aqui em Botucatu vamos começar o estudo, nós vamos vacinar a população inteira adulta da nossa cidade, uma vacinação em massa, faz parte de um estudo de fase 4, a Coronavac já está aprovada, então nós vamos ver como é que ela funciona na prática, chama estudo de efetividade, que é um pouco diferente de eficácia. A gente já sabe que a vacina funciona, agora vamos ver como ela age no mundo real, né? Vamos ver quantos realmente internações a gente evita, quantas UTIs a gente evita, quantos óbitos a gente evita. E a Butanvac está num estágio um pouco anterior,
ela ainda vai passar por os estudos de fase 3 para verificar a sua eficácia e, se demonstrada, aí sim vai ser então pedido registro definitivo na Anvisa. Então, neste momento, a produção da Butanvac provavelmente é para atender a pesquisa que vai ser feita, porque você tem que incluir aí mais de 5, talvez 10 mil pacientes nessa fase 3 para que seja demonstrada a eficácia, e é por isso que está sendo produzido o imunizante, mas também numa perspectiva, como você colocou, de bastante otimismo, que ela vai ter bons resultados, né? E isso é bastante acelerado e daqui a pouco realmente ela já pode ser mais uma das vacinas disponíveis no cardápio de opções de imunização do brasileiro contra a Covid-19. Bom, e para fecharmos, vamos falar de um projeto inédito. Botucatu vai ter uma vacinação em massa contra a Covid, é um projeto de pesquisa inédito. A população inteira da cidade do Brasil, aqui de Botucatu, vai ser imunizada com a vacina Oxford AstraZeneca para avaliação da efetividade e da ação contra novas variantes. É isso mesmo, porque nós já tivemos uma experiência com relação à Coronavac, né? Exatamente, é o mesmo tipo de estudo, é um estudo de efetividade, um estudo de fase 4. A gente já sabe sobre a eficácia da Coronavac, agora a gente vai entender a efetividade. O que é isso? É a eficácia em vida real, ou seja, nós vamos vacinar então toda a população adulta de Botucatu, num projeto muito bem coordenado pelos colegas aqui da Unesp, o professor Carlos Magno, o professor Pascoal Barretti, a professora Rejane, e com o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates, que financiou uma parte desse projeto, também com o apoio do Ministério da Saúde, num esforço também coordenado pela Prefeitura de Botucatu, junto com a Secretaria Municipal. Tudo isso para que a gente conseguisse vacinar, e vamos fazer isso nas próximas semanas, todos os adultos, para mostrar na prática quantos óbitos nós vamos evitar se conseguirmos vacinar todo mundo de forma rápida, quantas internações a gente vai evitar, quantos leitos de UTI ocupados nós vamos evitar. Então, isso é efetividade, é você colocar a eficácia, que é aquele percentual que a gente tem na cabeça, né? 50% da Coronavac, 60% da Oxford AstraZeneca, no mundo real. Isso que foi feito em Serrana com a Coronavac, que nós estamos fazendo, vamos começar a fazer aqui em Botucatu, coordenado então pela Unesp, pela Faculdade de Medicina, e também, como você bem disse, vamos estudar a efetividade em relação às variantes, porque a gente sabe que no interior paulista, inclusive aqui na nossa cidade de Botucatu, circula a variante de atenção P1, que é uma variante que precisa ser avaliada se as vacinas têm a mesma performance ou não. Perfeito, nós ouvimos Alexandre Naime, que é chefe de infectologia da Unesp. Doutor Alexandre, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço o convite, Denise, é sempre um prazer estar com vocês da Jovem Pan News.